Abra a sua Bíblia. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Eu nesta noite gostaria de partilhar convosco uma pequena mensagem sobre o tema busca incansável pelo Espírito Santo. Busca incansável pelo Espírito Santo. Busca incansável pelo Espírito Santo. Que não nos cansemos de buscar o Espírito Santo. Que não nos falte o fôlego para buscar o Espírito Santo. Não nos faltem as forças para buscar o Espírito Santo. Não nos falte a fome, a sede, o discernimento da importância de buscar o Espírito Santo. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Deixa a Bíblia aberta. E quando nós falamos sobre uma busca incansável pelo Espírito Santo, quando falamos de Espírito Santo, provavelmente o que salta mais à vista, o que desperta a tua atenção, é o que o Espírito Santo pode fazer ou realizar através das nossas vidas. Talvez milagres, prodígios e maravilhas. Talvez fogo, curas, a libertação. Talvez ao falares do Espírito Santo, ou nós retratarmos essa presença de acordo com aquilo que está na Bíblia, falo de poder e de autoridade. Mas eu hoje gostava de partilhar convosco não só de poder, nem só de autoridade. Viverá o homem cheio do Espírito Santo. Eu gostava de falar sobre identidade. No grande dia em que a igreja primitiva foi cheia do Espírito Santo, ela não foi só cheia de poder. Ela não foi somente cheia de autoridade. Ela foi cheia de identidade. Identidade. E que nós possamos buscar incansavelmente o Espírito Santo para que possamos permanecer com a identidade de Cristo aqui nesta terra. Mais do que poder, mais do que a autoridade, o mundo precisa ver a identidade de Cristo revelada através de nós. Precisa que nós mostremos a nossa identidade dos céus ao mundo. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E nós, ao olharmos para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que também muitos poderão chamar Atos do Espírito Santo, manifestos nos cristãos, nós lemos isso. Atos 2, deixem-me abrir, Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Estou à espera que a minha Bíblia abra. E já abriu. E a Bíblia diz o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios. Você sabe isto de cor? Você sabe isto de cor? E todos foram cheios. Por que é que custa a falar às vezes, a preferir isto? E todos foram cheios. Mas eu creio que ainda dá para... do Espírito Santo. Por que é que temos uma igreja tímida hoje? E todos foram cheios do Espírito Santo. Do Espírito Santo, aquele que nos aviva, nos fortalece, nos consola, nos anima. Que possamos em 2022 proferir a Bíblia, a palavra, repetir a palavra do Senhor com ânimo, com alegria. Facilmente murmuramos. Abri um parênteses. Agora é só dar um pouco de uma exortaçãozinha. Facilmente criticamos, facilmente apontamos o dedo, facilmente dizemos aquilo que não devemos dizer. E quando temos a oportunidade de citar as Sagradas Escrituras, temos vergonha, estamos cansados, desanimados. E todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus.
Ânimo, crente. Ânimo, igreja. Ajuda-me a pregar, ajuda-me a ter fogo aqui, neste altar. Meu Pai do céu, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que história, que momento maravilhoso. Poder, graça, autoridade. E nós sabemos que a partir dali eles não foram mais os mesmos. E podíamos continuar a ler os relatos que aconteceram, ou os acontecimentos que sucederam após este grande feito. Mas vamos dar um salto para a identidade. Vamos dar o salto para aquilo que eu quero partilhar convosco hoje, que é a identidade, e que está no versículo 42. E perseveravam na doutrina. Isto é a identidade. É o efeito que o Espírito Santo, que a busca incansável pelo Espírito Santo, finca na igreja, nos cristãos. E se tu não és assim, de alguma forma, falta-te identidade. Não és totalmente cristão se te falta a perseverança na doutrina dos apóstolos. Se te falta a comunhão e o partir do pão e as orações. Falta-te identidade. Nos primeiros versículos foram cheios de poder. Foram cheios de autoridade. Mas aqui eles manifestam a identidade. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O texto fala que os milagres e as maravilhas e os prodígios eram concedidos aos apóstolos. Mas todos eles tinham algo em comum. Todos foram cheios do Espírito Santo e todos perseveravam na doutrina. Então se não acontecer um milagre, talvez, eu vou perseverar na doutrina. Então se não acontecer um prodígio, eu vou perseverar na doutrina. Na comunhão, no partir do pão. Então se não acontecer nada em mim, eu vou continuar com a minha identidade. Com a minha identidade. Então se vier a perseguição, eu vou continuar com a minha identidade. Mas como? Buscando incansavelmente pelo Espírito Santo. E todos os que criam estavam juntos. Identidade. Você não gosta de estar junto com os irmãos? Não gosta de estar em comunhão? Entra com um pé, sai com o outro. Entra com o direito, sai com o esquerdo. Não gosta de visitar, telefonar, olha, vem cá almoçar à minha casa hoje. Não gosta? Não se sente bem? Então falta alguma coisa. Falta Espírito Santo. Não gosta de ler as Escrituras, estudar as Escrituras. Falta Espírito Santo. Só queria poder. Só queria fogo. Labareda de fogo. Entrar no reteté, no charamanás. Não! É doutrina. É comunhão. É partir do pão. É perdão. É amar o próximo. É estar com o próximo. Mas só conseguiremos ter essa identidade se buscarmos incansavelmente pelo Espírito Santo. E é isso que nós queremos que aconteça no mês de Abril e em todo o ano. Mas especificamente no mês de Abril, nós consagramos o mês de Abril e que seja um mês onde nós iremos revelar, atenção, seja todo o ano, mas no mês de Abril que haja uma fome insaciável. Uma fome incansável. Você quanto mais abençoa, mais quer abençoar. Você quanto mais está em comunhão, mais quer estar em comunhão. Você já comeu 3 quilos de pão, mas quer continuar a partir o pão à mesa. Já comeu toneladas, vai ver muito engorda nesse mês. Mas você vai querer partir o pão integral. Vai querer estar junto. Vai convidar. Vai manifestar ao mundo. A comunhão, a doutrina, vai ler, vai convidar. Olha, não há comida, só há um chazinho. Mas vamos ler as Sagradas Escrituras juntos. Por quê? Porque iremos estar cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é só saltar, pular, gritos, dançar, rebolar, cair. Não! O Espírito Santo não se manifesta somente no templo, mas nas casas. Nas casas, nas ruas. Nas ruas. Isto não é um show do Espírito Santo. Nós não queremos shows do Espírito Santo. Nós queremos presença. Presença.
do Espírito Santo. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Espera. Tinham tudo em comum. Olha a identidade. Nada era deles. Tudo aquilo que eles tinham. Mas é um nível muito elevado. Só quem busca incansavelmente pelo Espírito Santo consegue agir assim. Talvez muitos de nós falte somente esta área. E é o 1% que falte. Sentir que tudo aquilo que tem vem de Deus. Mas sabem, às vezes esse 1% é limitador. Você tem saúde, tem trabalho, tem tudo. Mas falta-lhe algo que irá ser só preenchido quando você entender. Ou quando nós entendermos que tudo aquilo que nós temos é dele. É Ele que nos concede. E tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um necessitasse. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Todos os dias. Tinham gosto em vir ao culto. Tinham gosto em estar juntos. Tinham gosto em cultuar, em orar. Tinham prazer. O quê, pastor? Tantos dias, ir à sexta e ao domingo, não é demasiado. Eles tinham gosto no templo e partiam o pão em casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A identidade da igreja. Uma igreja com a identidade de Cristo, com a identidade do Espírito Santo, traz vidas à salvação. Muitas vezes caímos no erro, queremos muitos eventos. O maior evento que pode existir é a transformação do nosso ser. O maior evento que traz salvação aos perdidos é a identidade vincada em nós. Nós é que ainda não percebemos que queremos somente ter uma identidade reservada para determinado tempo. Um evento de casais. Então vou in love com a minha esposa e naquele momento vou estar in love com a minha dama, naquele lugar, e assumo uma identidade de bom esposo, boa esposa. Naquele determinado momento, acaba o evento, perco a identidade. A vida cristã não é feita de momentos. A vida cristã não é feita de momentos. Ela é constante. Mas vamos saltar para o texto que eu citei, Efésios capítulo 5. Depois de percebermos o que é a identidade e como ela foi vincada na igreja primitiva, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, e a intenção da escrita desta carta, sendo uma carta escrita já em Roma, a intenção não era o confronto das falsas doutrinas. O intuito desta carta, ou o objetivo da carta à igreja situada em Éfeso, aos Efésios, não era o confronto, mas era o equipar de uma igreja para que ela se pudesse preparar para um possível confronto. Quantos estão a entender? Então o apóstolo Paulo enfatiza aquilo que os Efésios eram, o que esta igreja era, como filhos de Deus, como salvos, como igreja, aquilo que eles eram e de como eles tinham que ser, comportar-se. Então ele escreve Efésios capítulo 5 e o apóstolo Paulo faz aqui uma comparação, não é? E diz o seguinte, Efésios 5:18, ele escreve duas frases imperativas, ok? São duas frases imperativas, sendo uma delas negativa e sendo outra positiva, ok? E diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, ou contenda. E a palavra aqui contenda, no termo grego, indica um comportamento dissoluto, falta de controle e também desperdício. Mas enchei-vos do Espírito Santo, como? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E por que razão o apóstolo Paulo faz esta comparação? Não vos embriagueis com vinho
porque isso leva-vos à dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo. Nós sabemos que nesta época o uso, a prática do uso do vinho era grande. Até mesmo na igreja de Coríntios, nós vemos que a prática e o uso do vinho era feito de uma forma abusiva. Daí o apóstolo Paulo ter escrito a primeira carta aos Coríntios e ter falado lá o seguinte: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha o raspanete que o apóstolo Paulo estava a dar à igreja de Coríntios, uma igreja aparentemente com XPTO, dons, talentos, etc. Ele está a dar aqui um raspanete. Porquê? Porque havia um uso abusivo, e neste caso do vinho. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, claro. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos, ou para que seja revelada a vossa identidade, para que vocês sejam conhecidos entre vocês, são aprovados. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Outro se embriaga. E o objetivo daquela festa, festa do amor, o objetivo era que não houvesse falta entre nenhum deles. Todos partilhassem. O que tem mais, leva mais. O que tem menos, leva menos. O que não tem nada, não leva nada. Mas não iria faltar nada, porque iria haver iriam dividir tudo aquilo que tinham. E eles usavam o vinho erradamente. Daí o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, referir o vinho também, porque também nas reuniões pagãs, no tempo greco-romano, a prática do uso do vinho, sabem para que é que serviam? Eles queriam encher-se de vinho e, segundo eles, entravam num nível de êxtase. E só dessa forma ficavam dois, e que só dessa forma eles conseguiriam ter acesso aos seus deuses de forma a adquirirem a sua sabedoria. E o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar: não vos embriagueis com vinho, não é necessário essas coisas, porque também sabia a consequência do poderio do álcool sobre a vida dos cristãos, que os levava à dissolução, que levava a ter hábitos que não agradavam a Deus, comportamentos que não agradavam a Deus. Não encham-se de vinho, encham-se do Espírito Santo. Porque cada um compra a sua ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Vocês só querem encher a cara. E ao encherem a cara com as coisas do mundo, ao esquecerem-se daquilo que é prioritário, encher do Espírito Santo, vocês corrompem os costumes, corrompem aquilo que realmente importa. E é necessário que nós consagremos o mês de Abril e que profetizemos sobre esse mês, que irá ser um mês em que a nossa busca será incansável pelo Espírito Santo. Nós não nos iremos embriagar com vinho, com as coisas deste mundo. Não iremos ser domados pelo vício do álcool ou do mundo, que nos irá corromper, que iremos dar mau testemunho de quem nós somos em Cristo Jesus. Não iremos ser como os pagãos. Nós não precisamos das coisas do mundo e substituindo a palavra vinho por mundo, nós não precisamos ser cheios do mundo para alcançarmos o eterno de Deus. O único caminho que nos leva a Deus não é como os pagãos, que era o vinho. O vinho é que os levava a Deus. A embriaguez, o serem cheios de vinho, é que eles conseguiam ter acesso, mas nós não. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, nós iremos alcançar as bênçãos de Deus, os milagres, as maravilhas de Deus e, mais importante ainda, a identidade de Cristo aqui nesta terra. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há comportamentos dissolutos. Mês de Abril, mês onde nós iremos vincar a nossa identidade. Mês de Abril, a loja do Cidadão dos Céus irá estar cheia de cristãos que querem carimbar o seu passaporte, o seu cartão de cidadão celestial.
Fila. Eu quero carimbar. Mês de abril. Vamos vincar a identidade. Todos irão conhecer quem nós somos em Cristo Jesus. No nosso trabalho, se tens sido o agente dos céus, ninguém te conhece, vão passar a conhecer. Vais-te revelar como um homem e uma mulher cheia de Deus no supermercado. A tua identidade vai ser vincada. Em nome de Jesus. Não irá haver falta de controle nas nossas vidas. Iremos ter o domínio próprio através do fruto do Espírito. Da identidade do Espírito. De certa forma, o apóstolo Paulo, de forma imperativa, proíbe os cristãos de se embriagar. De forma positiva, ordena-os a ser cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, ponto. Mas sejam cheios do Espírito Santo. É uma ordenança, é um mandamento. É necessário cristãos sem o Espírito Santo, sem uma fome, uma busca incansável pelo Espírito Santo, para além de perder a sua identidade, peca. De certa forma, nós ao não queremos ser cheios, estamos a dizer não preciso de Espírito Santo. Então se pertence à Trindade de Deus, à Santa Trindade, estamos a dizer não precisamos de ti. Não precisamos de ti. Não precisamos de ti. Mas nesta noite, nós vamos consagrar o mês de abril e vamos afirmar: Deus, nós precisamos de ti, do teu Filho Jesus e do Espírito Santo. Nada somos sem ti, Espírito Santo. Vinca a nossa identidade nesta noite. Ajuda-nos a marcar, a fazer a diferença através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Consagramos o mês de abril e dizemos que vai ser um mês que se irão revelar, que iremos ser cheios do Espírito Santo e a nossa identidade de cristão irá ser reveladora. Será um mês em que será marcado, onde os nossos familiares irá haver um reverso. Vamos profetizar sobre a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. Em nome de Jesus, Pai. No mês de abril, o Teu Espírito Santo irá marcar a vida dos nossos familiares. Em nome de Jesus. Profetiza aí. Profetiza aí sobre o familiar que precisa ser incomodado pelo Espírito Santo. Que precisa da identidade vitalícia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos no mês de abril. Vidas irão ser salvas, Deus, em nome de Jesus. Onde irão ser batizadas pelo Espírito Santo. Cristãos irão ser batizados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, nossos filhos vão ser batizados pelo Espírito Santo. A identidade irá ficar vincada do Espírito Santo. Em nome de Jesus, os nossos pais vão ser salvos, Deus. O Espírito Santo vai falar com eles, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabem, eu tenho um amigo meu chamado João. Ninguém lhe pregou o Evangelho. Ninguém pregou o Evangelho ao meu amigo João. E há uns anos atrás eu perguntei: mas converteste? Converti sim. Então, mas alguém pregou? Não. Pá, Luís, de repente senti uma cena, Espírito Santo, dentro de mim, e fez-me olhar para as Escrituras, começar a ler. E pá, olha, e depois comecei a ir à igreja, e agora estou na igreja. Já há uns anos nós falávamos, uma porrada de anos. Então, mas como é que senti uma cena dentro de mim? Foi o Espírito Santo. Ninguém pregou para ele. Ninguém pregou e aconteceu com ele. Pode acontecer com qualquer um. No mês de abril haja essa marca nesta cidade. Imaginem, pessoal a cair para o lado cheio do Espírito Santo. No meio das ruas, imaginem. Sabem, um acontecimento de um grande avivamento que me marcou muito. E que marcou, ao ler, fiquei estupefacto como é que é possível. Eu já não me recordo de pormenores, ok? Pormenores do acontecimento, mas sei que era um barco, não me recordo se foi ao largo de alguma cidade de Itália, alguma ilha, não me recordo. Sei que um barco passava ao largo, ok? E esse barco estava cheio de pessoal do Xaramanaia. Pessoal cheio do Espírito Santo. E existem relatos que o pessoal que estava em terra era cheio do Espírito Santo. E o barco só passava ao largo. Um dos grandes avivamentos, o pessoal passava ao largo a orar, cheio do Espírito Santo, e o pessoal que estava em terra era cheio. Era cheio. Entre outros avivamentos que aconteceram,
com histórias marcantes, porque não tem que deixar de ser história. Tem que passar a ser presente. Tem que acontecer regularmente nas nossas vidas, nas nossas casas. Mas quando nós tivermos a identidade vincada em nós, isso irá acontecer. Amém?